Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 ao versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da noite, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que eu possa ir aos povoados para comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você podia aumentar mais o microfone para mim, que eu não estou conseguindo ouvir a minha voz, por favor? O versículo 13 começa: ouvindo o que havia ocorrido. Aqui não está claro o que aconteceu, mas a sua Bíblia fala que o João Batista, ele havia sido morto. Ele foi decapitado, perdido da filha, e a filha pediu a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista estava anulando, né? Ele era contra o casamento de Herodes com a sua cunhada. Então ele era um pedra em sapato. E para dar um fim nisso, então a filha, né, ela dança na frente, e o Herodes, né, ele fala assim: eu vou atender seu desejo. E o desejo era a cabeça de João Batista. Então, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus, ele pegou o barco e ele vai para um lugar deserto. Talvez um dos locais onde Jesus tinha um pouco de sossego era dentro do barco. Porque quando está em terra, ele era ele era uma espécie de celebridade. As pessoas iam até ele para que através dele eles possam tirar de Jesus algum milagre. E não somente milagre, eles estavam acerca de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a falar para as pessoas. Hoje eu quero falar, né, o tema é a comida para todos. 3 passos que você precisa, ou que nós podemos identificar nesse texto, para você experienciar um milagre na sua vida. Quando vocês estão à espera de um milagre, a primeira atitude que eu e você precisamos para experimentar um milagre é desejar algo, e esse algo do fundo do seu coração. Não é um desejo superficial de, eu quero ficar mais alto, ou mais magro. Está muito mais além do que você imagina, está dentro do seu coração, até nos seus ossos. A multidão viu Jesus pegando o barco. E o mar da Galileia é relativamente grande. Mas a multidão, quando Jesus viu partindo com o barquinho, parece que a multidão estava observando o destino desse barco.
Eu tenho certeza que muitas daquelas pessoas que estavam lá observando o barco com Jesus indo, muitos deles eram pescadores. Porque naquela época não tinha o barco a motor, né? Você não podia direcionar pelo caminho que você quer. Mas aquele barco precisava de um vento. E as pessoas sabiam exatamente onde, que vento estava soprando e para onde esse barco estava caminhando. Mas a multidão, aquelas pessoas sedentas de Deus, eles não desistiram no momento que Jesus entrou no barco. Jesus entrou no barco, vamos dar um sossego para ele. Ele precisa descansar. Não! Você que precisa de um milagre, não tem sossego. Você quer que aquilo seja realizado na sua vida. Não há espaço, não, deixa para amanhã. Vamos deixar para amanhã. Não, você quer agora, se possível, já. Essa era a atitude das pessoas que estavam esperando por um milagre. Essa era a atitude das pessoas que viram Jesus entrar naquele barco, estavam rumando para uma direção. Imagine, Jesus está indo, mas eu estou precisando de um milagre. Jesus, ele precisa ouvir o que eu tenho a dizer. O versículo fala: as multidões, versículo 13, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Acho que aquele cara, ou aquela pessoa, eu já vi Jesus, né? Então ele estaria lá, cômodo. Eu vi, ele está aí, só tem 33 anos, 32 anos naquela época. Ele tem mais 50 anos para encontrar esse Jesus. Mas não para aquela pessoa que estava à mercê de um milagre. Eles foram a pé. Eles observavam aquele barco, não tiravam o foco daquele barco, e eles foram até o outro lado do mar. Está indo naquela direção. Tiberíades não está indo naquela direção. Pessoal, vamos lá. Você que está precisando de uma cura, vamos lá. Quem sabe chegando lá, Jesus tenha compaixão de nós. Quantos de nós temos essa paixão de querer algo de Deus? Quantos de nós estamos desesperados para querer Jesus? Quantos de vocês ainda não desistiram? Não desistiram. E vocês estão esperando o milagre na sua vida. Quantas vezes você já tem insistido nas suas orações, pedindo para realizar coisas impossíveis? Não impossíveis para seus próprios deleites. Se o seu pedido for algo autêntico, o quanto você tem insistido a Deus? Muitas vezes, a Bíblia fala o seguinte, Mateus 7:8, pois o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Sabe por que eu e você não experienciamos um milagre? Porque nós desistimos. Aquilo não é um desejo do nosso coração. Muitas vezes é futilidade. Mas se você tem um pai, um irmão, alguém que precisa de um milagre, eu tenho certeza que a sua atitude é diferente.
Você não só pede. E quando você pede, Deus não ouve. Você não só pede, mas você busca. E você não só busca, mas você vai batendo de porta em porta. Existe alguma solução para a minha vida? Existe alguma solução para a minha família? Existe alguma solução para o meu pai, para o meu irmão, para a minha mãe? Eles vão além. Da mesma forma que a multidão não deixaram Jesus em paz, eles oportunaram. Eles foram lá, em português claro, eles foram lá importunar Jesus. O quanto você tem importunado Jesus? Me fale. O quanto nós clamamos a Jesus ao ponto, tá bom, eu vou ouvir. Eu vou ouvir a sua prece. Quantos de nós? Depois falamos, não sinto Jesus. Jesus, não sei, é só para os caras mais fortes. Não, é porque você nunca buscou. De uma maneira como deveria ser buscado. Peça, mas não pare por aí. Busque, também não pare por aí. Vá lá, se possível, bater a porta lá do céu. Estou falando para você morrer mais, nesse sentido, Senhor, ouve as minhas preces. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor possa ter compaixão do meu pedido. Versículo 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve o quê? Compaixão. Sabe, pessoal, nós precisamos pedir a Deus de tal forma, de tal maneira, que Ele vai ter compaixão do seu pedido. Ele vai ter compaixão do meu pedido. Ele não é obrigado a curar todo mundo. Ele não é obrigado a curar. Mais interessante, que Ele teve compaixão. Espero que eu e você, que nós nos acheguemos a Deus, de tal forma, que Ele falar, meu filho, minha filha, meu coração está compadecido, e eu vou ouvir as suas preces. Primeira atitude, mais uma vez, precisamos desejar algo mais do fundo do coração. Segunda atitude, para acontecer um milagre em nossas vidas, é ter fé. Os discípulos estavam lá, e uma multidão, e nós sabemos a multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres, e nem as crianças, pelo menos 15.000 pessoas estavam lá, 15.000. Aí os discípulos falam, caramba, manda os caras embora, porque a gente não tem comida para todo mundo, eles precisam voltar para suas cidades, a situação já está fora do controle. E Jesus e os discípulos falam, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, quem é de Jesus, e disseram, este lugar deserto, e já está ficando tarde, Jesus, manda a multidão embora, para que eles possam ir lá, nos povoados, comprar comida. Situação, problema. Como arranjar comida para 15.000 pessoas? Impossível. E o mais fácil é mandar eles embora para cada um se virar com a sua própria comida. Os discípulos, eles ainda não tinham experimentado o milagre que Jesus tinha poder para alimentar as pessoas.
Se fosse uma questão assim, essa pessoa está endemoniada, então os discípulos assim, olha, Jesus, esse cara está endemoniado, faça o que o Senhor quer. Ou se não, essa pessoa está doente, Senhor, opera um milagre. Mas os discípulos de Jesus, e as pessoas, eles nunca experimentaram o milagre de que o pão vai aumentando, ou sei lá, vai. Eles não tinham essa concepção ainda. Eles nunca experimentaram o milagre da multiplicação dos pães. Então para eles faltava essa experiência. O máximo que eles podiam fazer é pedir a Jesus para que eles retornassem aos seus povoados para saciarem a fome. E voltar no outro dia, para que Jesus possa operar mais milagres da cura. Mais interessante foi a resposta de Jesus. Eles perguntaram, da mesma forma que a gente pergunta, Jesus, resolve meus problemas. Eles chegaram até Jesus, estava certo, quando nós enfrentamos algum problema, alguma situação adversa, nós chegamos até Jesus, Jesus, nos dê uma resposta. Como nós vamos lidar com esse pessoal, essa multidão? Olha só a resposta de Jesus, versículo 16. Jesus respondeu, eles não precisam ir. Calma aí, como assim? Não precisa ir? Ô Jesus, como assim? Olha o que Jesus pede para os seus discípulos. Dê-lhe vocês algo para comer. Meus discípulos, vocês se virem e arranjar comida para essa multidão. Jesus testa a fé dos seus discípulos. Olha só, antes de um milagre acontecer, Jesus testa a fé dos seus discípulos. E Jesus fala assim, você vai resolver essa questão. Jesus sabia que eles não tinham poder. Jesus sabia muito bem que seus discípulos não eram capazes de fazer um milagre. Mas Jesus queria ver a atitude dos seus discípulos. Jesus queria ver, queria identificar o quanto os seus discípulos estavam abertos. Ou o quanto eles estavam crendo que Jesus tinha o controle da situação. Jesus estava testando os seus discípulos. Vocês creem que eu posso fazer algo aqui? Dê-lhe vocês o que comer. Aí caiu a ficha, seus discípulos. Puxa, se Jesus pode curar o enfermo, puxa, se Jesus tem capacidade de expulsar demônios, por que não? Ele também tem poder para alimentar 15.000 pessoas. O Jesus e os discípulos começaram, é verdade. Como é que nós fomos tolos? Ele pode fazer, ele pode resolver essa situação também. Quantos de vocês, nós estamos passando por uma crise econômica? Quantos de vocês acreditam que Jesus pode resolver o seu negócio? Jesus, está difícil. É a mesma coisa Jesus falar para você. Você
resolva essa crise financeira. Jesus, minha família está com problema de relacionamento. Jesus, como é que eu posso resolver? Jesus fala assim: não, você vai resolver esse problema da sua família. Jesus está vendo a fé da pessoa. A minha fé e a sua fé. Você está clamando para mim? Pois é, mas através de você que eu vou operar um milagre. Não é através de um sei lá de quem, uma pessoa que você nem conhece. Não. É através de você que está pedindo, através de você que está insistindo. Eu tenho compaixão de você. Eu quero agir através de você. Talvez seja a hora de parar e crer que algo pode ser feito na sua vida. Você está orando dentro do seu coração por alguém? Ou pelas coisas, pela situação? Talvez esta é a hora de falar abertamente, publicamente sobre a sua oração. Talvez você está esperando alguém fazer algo que incomoda a situação do país, ou do bairro, ou da sua igreja. Jesus está falando: por que você não faz? Por que você não começa? Não precisa esperar alguém fazer algo. Faça você mesmo. Você pode dar o pão para as pessoas. Jesus está à espera de pessoas que têm fé para operar um milagre. Você tem fé? Você tem fé que Deus, Jesus, vai usar sua vida para atender aquele pedido que está no fundo do teu coração? Você tem fé? Ele vai usar você. E os discípulos sacaram na hora. Eles foram logo buscar a comida. Quem tem pão aí? Quem tem pão aí? Quem tem peixe? Quem tem alguma coisa aí? A atitude dos discípulos é quando Jesus falou: dê você o pão. Aí os discípulos sacaram e foram lá, correndo atrás de comida. 15.000 pessoas. Eles precisam de muita comida. Será que eles foram atrás de muita comida? Não. Eles foram atrás de pouca coisa. O que eles podiam achar. E eles sabiam que aquela pequena coisa, na mão de Jesus, poderia se tornar grande coisa. Terceiro elemento, para você e eu experienciar um milagre, é trazer a Jesus, não o que nós não possuímos, mas o que nós já temos. Jesus faz milagre, não das coisas que a gente nem imagina, mas através da fé e através do que você pode trazer para Jesus. Mais uma vez, Jesus pediu: dê-lhe você o pão. Você traga através da sua fé. Não coisas que não existem, mas coisas que estão na sua vida. Coisas que estão presentes, coisas pequenas. Traga a mim e você vai ver o que eu posso fazer. Você precisa ter fé de trazer: Pai, eu só tenho isso, mas isso é tudo que eu tenho. Pai,
O que eu posso fazer, o que eu posso trazer a você, é minha dedicação, minha oração a todas as manhãs. Você aceita? Pai, o que eu tenho não é muito grande, mas eu sei que colocar em você, se eu depositar a minha confiança em você, eu sei que você vai fazer. Pai, minha fé não é muito grande, mas eu quero pedir isso no fundo do coração. Mais uma vez, Jesus pede, não o que você não tem, para fazer um milagre. Ele pede o que você já tem. Seja autêntico, não invente desculpas para Jesus. Traga a realidade, a situação e a sua condição a Jesus. Espere o que Jesus pode fazer. Os discípulos trouxeram a Jesus o que tinham. Tudo o que temos, diz o versículo, são 5 pães e 2 peixes. Para experienciar um milagre, precisamos dar para receber. Precisamos pagar para ver. No bom sentido. O quanto você está disposto a pagar? O que você está disposto a pagar para Jesus? Para ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Eu precisei deixar tudo para trás. Com pouco dinheiro. E sem saber inglês. Aos meus 35 anos de idade. Para ir nos Estados Unidos. É loucura. Alguém com 35 anos ir para os Estados Unidos fazer um mestrado, sem dinheiro, sem saber inglês. Eu deixei tudo para trás. Eu tive que pagar para ver o que Jesus ia fazer na minha vida lá nos Estados Unidos. Eu tenho testemunho. E eu sei o que Ele fez na minha vida. E o que Ele fez é um grande milagre na minha vida. Eu tenho provas. Mas eu precisei pagar para ver. Eu tinha que deixar meus amigos. Eu tinha que deixar minha família. Eu tinha que deixar a minha igreja. Naquela época era Tunhão Zambivé. Deixar tudo para trás. Todos os meus móveis. Meu carro. Em direção ao lugar onde parecia que Deus estava falando. Mas Jesus, Ele foi fiel. Em termos financeiros também. Porque só o curso que eu ia fazer custava $50 mil. Você acha que eu tinha condições de bancar? Né? Fora, né, o custo de vida de 4 anos e meio. Você que já morou fora, você sabe quanto que é. Né? $5 mil, 3 a 4, $5 mil por mês. Ixi, aí já sai conta. Você acha que eu tinha esse dinheiro? Não. Mas de alguma maneira, Deus proveu. Quando? Quando seu coração está desejoso. Pai, eu preciso lá estudar naquela faculdade. Porque eu sei que naquela faculdade eu terei condições de ajudar um pouco a educação brasileira. Pelo menos essa era a minha paixão naquela época. E eu pedi a Deus, eu pedia. É como Jesus falasse, você está disposto a deixar tudo ir? Sim, Senhor. Tudo que eu tenho naquela época era $5 mil. Coloquei $5 mil, Senhor, $5 mil. Eu sei que isso vai multiplicar. E o Senhor vai ser fiel. E Deus foi fiel. Eu vou encerrar essa parte falando uma história de uma menina. O preço de um milagre. Tinha uma menina chamada Tess, tinha 8 anos. É um incidente que aconteceu nos Estados Unidos. E ela ouviu o pai dela, sua mãe, conversando sobre o estado do seu irmãozinho chamado Andrew. Tudo que ela sabia é que ele estava doente.
e que estavam sem dinheiro, e em função disso, eles teriam que mudar para um apartamento lá na periferia, no mês seguinte. O pai dela não tinha contas nem para pagar aluguel, imagine a conta de um médico. E apenas uma intervenção cirúrgica era capaz de cuidar, de salvar o irmão dele. E ela ouviu, a Tess ouviu a sua mãe dizer para o seu pai, toda chorosa, sussurrando, desesperado: somente um milagre poderá salvar o Andrew agora. E o Tess, ela ouviu a mãe sussurrando. Ela foi no seu quarto, puxou o vidrinho dela das suas economias que ela tinha, despejou no chão. Ela contou um por um, cuidadosamente. Não contou uma vez, contou 3 vezes. Ela colocou de volta. Enquanto os pais dela estavam distraídos, ela saiu devagarinho pelas portas do fundo. E ela levou suas economias em direção à farmácia mais próxima da casa dela, que fica 5 quarteirões. Ela foi lá, entrou na farmácia, ficou pacientemente esperando a atenção do farmacêutico. Mas o farmacêutico estava muito ocupado com seus afazeres. Já que ele estava demorando para ser atendida, ela começou a fazer o barulho com o pé, para chamar a atenção dele, mas ele nada. E ela começou também a coçar a garganta, né? Nada. Finalmente, ela pegou uma das moedas que estava dentro do cofrinho dela e jogou na janela. Aí o farmacêutico ficou assim, surpreso, né? E com uma voz aborrecida, ele falou assim: o que você quer, menina? Você não está vendo que estou conversando com o senhor aqui? E por acaso, esse senhor é meu irmão, que veio de Chicago. E eu não vejo ele faz tempo. E o farmacêutico pensou, né? Ao falar desse jeito, pensou que ela ia ficar intimidada, mas que nada. A Tess falou assim: eu também. Eu vim falar aqui com o senhor por causa do meu irmão. Ele está realmente doente. E eu quero comprar um milagre. O farmacêutico, como? Ficou atônito, né? Meu irmão chama Andrew. Ele tem alguma coisa na cabeça dele, crescendo. E meu pai disse que só um milagre pode salvá-lo. E ela olhou nos olhos do farmacêutico: quanto custa um milagre? Imagine a reação do farmacêutico. Aí o irmão do farmacêutico era uma pessoa bem vestida. Ele deu um passo na frente e perguntou à garota: que tipo de milagre o seu irmão precisa? Não sei, respondeu a Tess. Só sei que ele está muito mal. E a mamãe disse que ele precisa ser operado. Mas papai não pode pagar. Então eu quero usar meu dinheiro. Porque ele não tem dinheiro, então eu vou usar o meu dinheiro. Aí o irmão do farmacêutico perguntou: quanto você tem? Ela falou: $1,11. É tudo que eu tenho. Mas eu posso conseguir mais, se for preciso. Aí esse homem, esse irmão que veio de Chicago, falou assim: puxa, que coincidência! $1,11. Exatamente o preço de um milagre que o seu irmão precisa. Ele pegou $1,11,
colocou no bolso e disse à menina: Tess, por que você não me leva onde você mora? Quero ver se seu irmão, quero ver o seu irmão e conhecer seus pais. Quero ver se eu tenho o tipo de milagre que o seu irmão precisa. E esse senhor nada mais era do que o Dr. Carlton Armstrong. Ele era um cirurgião especializado em neurologia. A operação foi feita e foi bem sucedida. E o Andrew estava em casa novamente recuperado. A mãe e o pai felizes da vida. Puxa, que bom, né? Que encontrei um doutor assim. E a mãe falou assim: puxa, foi um milagre real, não é? Mas a mãe falou assim: mas quanto deve ter custado esta cirurgia? E a Tess, com um grande sorriso nos seus lábios, ela sabia quanto custou esse milagre. Ela sabia. $1,11. Todos os elementos que eu falei aqui. Primeiro, para você experimentar um milagre, você precisa desejar algo do fundo do seu coração. Essa menina Tess desejou a cura do seu irmão. Segunda atitude, ela teve fé. A fé que a economia dela poderia dar um jeito. E ela foi lá comprar um milagre. Terceiro passo é trazer a Jesus não o que você não possui, mas o que você possui. Ela levou para o cirurgião $1,11. Nós precisamos dessa mesma atitude que a Tess teve para com o farmacêutico, a mesma atitude para Jesus. Gostaria que vocês pudessem fechar os seus olhos agora. Talvez a mensagem de hoje não foi para todo mundo aqui. Talvez você não está desesperado por um milagre. Não tem problema. Mas eu sei que alguns de vocês está totalmente desesperado ou desesperada à espera de um milagre para você. Essa mensagem é para você. Deseje isso no fundo do coração. Não é porque que Jesus pegou o barco e foi para lá que você vai desistir. Você não vai desistir. Você vai bater, você vai buscar, e você vai pedir até ser ouvido, até Jesus ter compaixão de você. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo que nós devemos fazer para experienciar o milagre. Que mais? E esse milagre vai ser feito através de você. Através de você. Dê você o pão. Esse milagre vai ser feito por cada um de você. Quando? Quando você trazer $1,11 para Jesus. Trazer a sua esperança, mesmo que pequena. Traga isso a Jesus. Não é muito. Não é uma fé maravilhosa, não. É o que você possui. Porque Jesus não pede a você o que você não tem, mas o que você já tem. E isso é suficiente.
Se você está esperando por Jesus fazer algo na vida, na sua vida, ou na vida das pessoas enfermas da sua família, que essa palavra seja uma palavra não apenas de conforto, mas de força. Deus não tem obrigação de curar todo mundo, isso é verdade. Mas o que nós mais precisamos é a cura da alma. Porque a morte apenas é um estado de sono. E você e eu, que nós cremos na ressurreição, o mais importante é zelar. Em primeiro lugar, você precisa ser salvo. Em segundo lugar, as pessoas que estão ao seu redor. Busque, mas busque a Jesus como você nunca buscou. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Ele vai transformar o seu coração. Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Talvez essa mensagem não seja para todo mundo, mas para aquelas pessoas que estão à mercê de um milagre. Sabendo que o Senhor é o nosso grande milagre. Eu sei que o Senhor pode efetuar essa maravilha através das nossas vidas. Usa, Senhor, cada um de nós como instrumento para realizar a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.